2013, ela completa 70 anos. Há quem diga que, pelo passar do tempo, está defasada e precisa adaptar-se à nova realidade socioeconômica. Outros, pelo contrário, afirmam que ela continua perfeitamente aplicável aos tempos atuais. Estou falando da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Durante muitos anos, a CLT foi o norte do trabalhador brasileiro, apresentando formas de solução de conflitos entre patrões e empregados no país. A questão hoje é saber se a CLT, depois de tantos anos, ainda é atual e aproveitar o momento para questionar quais os novos desafios que terão de ser enfrentados pelo trabalhador brasileiro. Para falar sobre o assunto, nós recebemos 2 magistrados trabalhistas em nossos estúdios. O juiz Platão Teixeira Neto, que é presidente da Amatra Goiás, e também o juiz Fabiano Coelho, que é titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara. Juntos estão lançando a CLT remissiva pela editora Ridel. Doutor Platão, esta é a 19ª edição da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que está sendo lançada pela Ridel. Foi proposital o lançamento da CLT justamente neste momento dos 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, ou foi algo realmente inusitado, inesperado, foi uma feliz coincidência? Com certeza, Márcia, foi uma feliz coincidência. Quando nós recebemos esse convite da editora, não havíamos relacionado o lançamento dessa nova edição com a nossa participação com esse marco histórico que é o dos 70 anos da CLT. Então, nós recebemos esse convite, as edições anteriores eram cuidadas por grandes estudiosos e tivemos esse honroso convite para trabalhar nessa CLT e acrescentamos nesta edição várias súmulas e legislações e fizemos a atualização com base nas últimas semanas de jurisprudência do TST, que fizeram várias mudanças na jurisprudência trabalhista. E como é que foi o desenvolvimento do trabalho para chegar realmente à finalização do livro? Bom, basicamente, num trabalho de muita sintonia minha com o Dr. Platão Neto, a gente fez uma divisão pela qual eu fiz a revisão da Constituição, inclusive incluindo ações constitucionais, ADINs, ADPF, que tenham pertinência com o direito do trabalho, e a parte de direito material do trabalho. O Dr. Platão cuidou da parte do direito processual do trabalho e do direito coletivo, né, sem prejuízo de um diálogo constante, né, com discussões sobre o conteúdo que seria tratado na CLT. O material ficou, modéstia à parte, bastante atual e de grande valia para os advogados, magistrados, estudiosos em geral do direito do trabalho. Certo. São 70 anos da consolidação das leis do trabalho. O que o trabalhador conquistou a partir do lançamento do decreto-lei, da publicação do decreto-lei da CLT? A CLT é um marco histórico para a sociedade brasileira, não só para o trabalhador brasileiro, né? A CLT foi um marco de conquista, de cidadania, de direitos mínimos para alcançar a dignidade do trabalhador. E nesses 70 anos, nós acreditamos que houve muito avanço, em especial com a Constituição de 88, né, que tornou as relações trabalhistas mais democráticas e trouxe uma proteção em nível constitucional bem relevante para o trabalhador. A gente tem percebido, em especial, a questão dos direitos fundamentais, né, que é uma área que cresce muito o direito do trabalho no Brasil. O que é peculiar é da própria índole do direito do trabalho, né? Um direito em constante evolução, já que as relações econômicas, as relações sociais são dinâmicas e a gente percebe que o direito do trabalho ele consegue também se renovar ao longo desse tempo. Muitos intelectuais nos anos 30, na década de 30, eram contrários à publicação da Consolidação das Leis do Trabalho, dizendo que as questões trabalhistas não precisavam de novos órgãos, um novo rito para regular essas relações trabalhistas. E a CLT chegou a ser considerada fascista.
tudo acabou? As pessoas mudaram de ideia com relação a esse entendimento? Realmente essa pecha de fascista da CLT deriva do modelo, principalmente do direito coletivo, onde os sindicatos estavam atrelados ao Estado, né? Me parece que essa crítica hoje ela não é mais pertinente, embora o direito do trabalho e a CLT, inclusive, tenha muito ainda a avançar no campo das relações coletivas, da liberdade sindical, mas nós temos percebido que a CLT é um grande fator de estabilização das próprias relações econômicas do país, né? Eu, data vênia, respeito quem faz a crítica, mas quando a gente estuda em livros de história, nós sabemos que o início do século passado foi marcado por muitas greves no Brasil, em especial nas grandes cidades, e a CLT não é só um fruto de um governo paternalista na era Vargas, né? Ela foi, na realidade, fruto de conquistas dos trabalhadores, daquele movimento sindical que se iniciava no início do século passado. Justamente isso, doutor Platon. O surgimento da CLT veio atender uma demanda do governo para realmente regular o controle tanto do desenvolvimento econômico, também das relações capital-trabalho. O senhor acredita que a CLT impediu o fortalecimento dos movimentos sociais, particularmente dos sindicatos? Bem, Márcia, é verdade que na época, né, do surgimento da CLT, na década de 40, houve um concerto, né, um acerto da elite burguesa com o governo de Getúlio Vargas para um desenvolvimento da industrialização nacional, né, com atração das massas para os grandes centros urbanos. Então, era uma situação necessária na época. É certo que durante longo tempo houve uma ingerência do Estado nas ações sindicais, mas nós não podemos atribuir essa falta de avanço do movimento sindical à CLT. Eu creio que o que impede o avanço desse sistema é, sobretudo, o que está disposto na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 2º, apesar de ser a Constituição cidadã, nesse ponto eu acho que ela precisa de avanço, e é o dispositivo que estabelece a unicidade sindical. Então, enquanto nós tivermos um sistema calcado na unicidade sindical, na contribuição sindical compulsória e no poder normativo da Justiça do Trabalho, que foi mitigado pela alteração do 114, parágrafo 2º, mas ainda permanece, enquanto tivermos esse sistema e a falta de ratificação da Convenção 87 da OIT, nós não vamos avançar no que deveríamos. Então, a CLT ela estabelece alguns pontos, alguns dispositivos sequer foram recepcionados pela Constituição atual, sobretudo no que se refere à autonomia sindical, mas nós precisamos ir além e batalhar pela ratificação da Convenção 87 da OIT e, a meu ver, na minha opinião, acabarmos com esse engessamento da unicidade sindical. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Não saia daí.